Gisele, por que tanta gente conversa hoje em dia? Eu estou vendo cada vez mais isso acontecendo. As pessoas usando a inteligência artificial como se fosse amiga, como se fosse até terapeuta, hein, Gisele? Sinal dos tempos que a gente vive. Muito útil essa pergunta, né, e muito, atual, né, Daniel. E isso acontece porque a inteligência artificial oferece para muitas pessoas o que elas estão procurando, né. Disponibilidade imediata, escuta sem interrupção e ausência de julgamento. A pessoa escreve de madrugada, no meio de uma crise, depois que ela tiver brigado ou quando está sozinha, e a IA responde. Ela organiza as ideias, ela acolhe, explica, dá palavras para os seus sentimentos, né. E isso, gente, pode até ser útil em alguns momentos, mas tem uma diferença muito importante. Acolhimento não é vínculo humano real e informação psicológica não é psicoterapia. Quem faz psicoterapia sabe que a terapia envolve relação ética, avaliação clínica, história de vida, observação de padrões, responsabilidade profissional e manejo de risco. A IA pode até ajudar uma pessoa a refletir, mas ela não substitui um profissional de saúde mental. Esse tema ficou ainda mais atual porque especialistas têm alertado muito para o risco de jovens adultos usando IA como substituta de relações reais, especialmente em momentos de solidão, de conflito, né, de sofrimento emocional. Aí, gente, o risco não é você usar a tecnologia. O risco é a pessoa deixar de procurar ajuda humana, evitando conversas difíceis e criando uma dependência dessa ferramenta. Então, a pergunta não é se a IA é boa ou ruim. A pergunta é: como é que eu estou usando a IA? Como que esse apoio pode me ajudar realmente? Será que é como um substituto de vínculo, de cuidado, de tratamento? Se sim, aí ela pode ser perigosa. Pois é. Gisele, a inteligência artificial, então, fica essa dúvida, né? Porque não vai acolher emocionalmente. Isso é perigoso, não pode ser perigoso? Olha, ela pode acolher em um nível inicial, mas tem seus limites. Por exemplo, uma pessoa pode usar a IA para organizar o que ela está sentindo, escrever uma mensagem com mais calma. Sempre peço para os meus pacientes, inclusive, fazerem isso. Quando ela quer entender um conceito psicológico ou refletir antes de tomar uma decisão impulsiva, isso aí pode ser positivo. Mas a IA não conhece profundamente aquela pessoa. Ela não observa a tua linguagem corporal, ela não acompanha a evolução clínica, ela não percebe nuances relacionais como um terapeuta faria, né? E óbvio que ela não tem vínculo afetivo verdadeiro. O perigo aparece quando a pessoa passa a usar a IA para tudo. Desabafar, decidir, se regular, se aconselhar, substituir os amigos, a família, a terapia, todo contato humano. Aí, gente, algo que deveria ser uma ferramenta vira refúgio. E refúgio, quando impede a vida real, pode se tornar uma prisão. Então a IA pode ser uma ponte, mas ela não pode virar a tua casa inteira. Tá certo. E qual é o limite, Gisele, então, entre usar esse tipo de tecnologia como apoio e substituir as relações humanas? Certo. Olha, o limite aparece quando a pessoa começa a evitar o mundo real. Se eu uso a tecnologia para me organizar e depois converso melhor com alguém, um ser humano, tá ótimo, né? Se eu uso a tecnologia para nunca mais conversar com ninguém, isso sim é um sinal de alerta. Por quê? As relações humanas, gente, elas são imperfeitas. As pessoas discordam, se atrasam, se frustram, não respondem. Mas é justamente essa imperfeição que faz a gente desenvolver as nossas habilidades emocionais, como a tolerância, o limite, a empatia, a reparação, a escuta, a coragem. A IA tende a ser mais previsível e menos frustrante, e por isso pode ficar muito sedutora para quem tem medo de rejeição, de abandono ou conflito. Então a pergunta prática é assim: essa ferramenta está me ajudando a viver melhor ou está me afastando da vida? Tecnologia saudável mesmo aproxima a pessoa de si mesma e dos outros. Tecnologia usada como fuga pode aumentar ainda mais o isolamento. Tá aí. É a dica, então, da psicóloga. Gisele, mais uma vez, muito obrigado.
tá? Gisele Melo, que você encontra lá no Instagram, Gisele Melo Psi, que tem um conteúdo muito legal, os assuntos que ela mais encontra e aborda no seu consultório de psicologia, né, que as pessoas mais procuram, e também lá tem um contato do seu consultório, Gisele Melo Psi, tá? Gisele, bom dia e obrigado. Por nada, Daniel. Foi um prazer estar aqui hoje. Aqui na Difusora, a sua emoção tem voz. Se você está se esforçando para continuar, já é coragem. Cuidem-se. Eu sou a psicóloga Gisele Melo, aqui na Difusora.